Olá, tudo bem? Sou o Dr. Randall Cartelli. Na aula de hoje, veremos as proteínas no esporte, os conceitos básicos. Na aula de hoje, veremos as funções e a importância da proteína para atletas e praticantes de exercício. Veremos as recomendações gerais para a prescrição de proteínas e também vamos discutir as recomendações específicas em relação à prescrição de proteínas. Qual a importância da adequação proteica para um atleta? Nós sabemos que as proteínas da dieta são absorvidas como aminoácidos, e os aminoácidos fornecem tijolos que formam as estruturas de diferentes proteínas com diferentes funções em nosso organismo. Nós temos 20 aminoácidos de importância fisiológica, e esses aminoácidos geram proteínas com diferentes funções importantes para o esporte, como, por exemplo, a síntese de enzimas, a síntese de proteínas estruturais, de proteínas de transporte, de hormônios e também proteínas do sistema imune. Em nosso organismo, nós temos a constante síntese e degradação de aminoácidos e proteínas, o que chamamos de turnover proteico. Nós podemos controlar se a nossa dieta está atingindo a necessidade de proteínas, controlando o balanço nitrogenado, por exemplo. As proteínas têm uma importante participação na adaptação ao treinamento e também são importantes para a adequada recuperação do atleta entre os treinos, garantindo a adaptação do treino e, consequentemente, garantindo o desempenho do atleta. A proteína, por si só, não é um recurso ergogênico, ou seja, não aumenta o desempenho isoladamente, mas ela é importante para a adaptação e a recuperação após os treinos. E no longo prazo, pode sim determinar melhor desempenho esportivo. Bom, mas como a dieta, o exercício e o metabolismo de proteínas se relacionam? É importante nós sabermos os diferentes processos para montarmos o nosso quebra-cabeça da prescrição dentro da nutrição esportiva. Vamos entender a relação do metabolismo de proteínas e aminoácidos com o exercício e o treinamento. Nós sabemos que o glicogênio muscular é o principal responsável pelo desempenho, mas as proteínas são essenciais no processo de recuperação e otimizam a adaptação ao treino, ou seja, no longo prazo elas também podem influenciar no desempenho. Devemos lembrar que ao fazermos o nosso exercício, nós vamos ficar fadigados. Os exercícios, dependendo de como são prescritos em termos de volume, de intensidade, de frequência, ou tipo de contração, por exemplo, de uma maneira imediata, geram uma diminuição do glicogênio hepático e do glicogênio muscular, e também geram um balanço proteico negativo. Isso ocorre pois o exercício estimula os processos de síntese e degradação de proteínas musculares. Mas o exercício, por si só, estimula mais a degradação de proteína muscular do que a síntese de proteína muscular. Aí entra a importância da nutrição após o exercício. Com a nutrição adequada após o exercício, prescrevendo as quantidades corretas dos diferentes macronutrientes, vamos gerar um balanço proteico positivo após o estímulo do exercício, pois além de permitir a ressíntese de glicogênio, a nutrição adequada estimula especificamente a síntese proteica muscular, sem estimular a degradação, gerando assim um balanço proteico positivo. Resumindo, o exercício estimula a síntese e a degradação de proteínas no músculo e deve ser combinado com a nutrição adequada para estimularmos especificamente a síntese proteica muscular, permitindo otimizar as adaptações do treino, garantindo um balanço proteico positivo. Além de quantidades específicas de proteínas ao longo do dia e no pós-treino, podemos otimizar a síntese de proteína muscular com outras estratégias nutricionais que vamos detalhar ao longo dessa aula. Vamos começar entendendo as recomendações gerais para a população e principalmente para o atleta. O fornecimento de proteínas para atletas deve considerar o total do dia, a dose, o momento e o fracionamento, focando no consumo de proteínas com alto valor biológico.
Nós temos recomendações específicas para o total da dieta, que varia de 1 até 3 gramas por quilo ao dia. Nós também temos recomendações para cada dose por refeição, que varia de 20 até 40 gramas de proteína por refeição, composta por 12 gramas de aminoácidos essenciais e 3 gramas de leucina. Nós temos a recomendação também de fracionar o total de proteína ingerida em intervalos de 3 até 5 horas. Nós ainda temos momentos específicos para otimizar a síntese proteica muscular, aproveitando ao máximo as proteínas oferecidas pela dieta. Nós veremos esses momentos como o pós-treino e o pré-sono. Além disso, nós vamos discutir também a congestão de proteínas com carboidratos, visando maximizar a síntese proteica muscular e também a sua relação com o desempenho esportivo. Vamos começar discutindo o total da dieta, a dose e o fracionamento de proteínas oferecidas para atletas. As recomendações gerais para prescrição de proteína na dieta para a população geral é de 0,8 até 1 grama de proteína por quilo por dia. Mas para praticantes de exercício físico e atletas, a recomendação aumenta. Ela varia de 1,2 para 2 gramas de proteína por quilo ao dia, visando a manutenção e o ganho de massa magra. Observe o asterisco na figura. Quando trabalhamos visando especificamente o ganho de massa magra, podemos trabalhar no limite superior da recomendação, que seria entre 1,6 até 2 gramas por quilo de proteína ao dia. Agora, observe que em casos específicos, podemos também trabalhar com mais proteína por dia. E essas doses específicas podem ser usadas com atletas de altíssimo nível de treino, por exemplo. Essa dose de maior quantidade de proteína varia de 2,2 até 3 gramas de proteína por quilo por dia. Essas doses são usadas em momentos de maior volume de treino na periodização ou em momentos de restrição calórica mais severa, para tentar manter ao máximo a massa muscular do indivíduo durante essa restrição calórica. Bom, agora, como você vai utilizar essas recomendações para prescrever o total de proteínas para cada indivíduo? Sabendo o total que vai ser oferecido, nós podemos discutir as doses e o fracionamento do total de proteínas oferecido ao dia. Vamos discutir agora o fracionamento e entender a sua importância. Vamos considerar a ingestão de uma dose de 20 gramas de proteína de alto valor biológico. Cerca de 50% dessa proteína, ou seja, 10 gramas, vai para os tecidos esplânicos, principalmente trato gastrointestinal e fígado, nos processos de digestão, absorção e metabolização. Cerca de 40% vai para a síntese de energia, para a produção de ureia ou para neurotransmissores. E apenas 10%, ou seja, cerca de 2 gramas dessa proteína ingerida, vai para o músculo especificamente, estimular a síntese proteica muscular. Assim, temos a recomendação de fazer um fracionamento da ingestão de proteínas, em até 4 ou 5 refeições por dia, com intervalo de 3 até 5 horas, onde a recomendação é que em cada refeição sejam oferecidos 0,3 até 0,5 gramas por quilo de proteína de alto valor biológico. A dose recomendada, então, vai variar de 20 até 40 gramas de proteína de alto valor biológico, com 12 gramas totais de aminoácidos essenciais, sendo pelo menos 3 gramas de leucina por dose. Normalmente, nas refeições do dia, usamos doses de 20 gramas e no pós-treino, doses maiores, mais próximas de 40 gramas. Essa recomendação é justificada pelo seguinte motivo. Em repouso, sabemos que 10% dessa proteína vai para o músculo estimular a síntese proteica muscular. Observe a figura, comparando a dose de 10, 20 e 40 gramas. Vemos que 10 gramas estimulam o aumento de 19% na síntese proteica muscular. E note que não existem diferenças no estímulo para a síntese proteica muscular
comparando a dose de 20 ou 40 gramas, que estimula um aumento de cerca de 50% da síntese proteica muscular. Logo, digamos, seria um desperdício dar uma dose de proteína maior que 20 gramas. Bem, agora que você entendeu por que é importante fracionar as proteínas e por que normalmente no repouso focamos em dose de 20 gramas, nós vamos entender o porquê a dose do pós-treino pode ser um pouco maior. No pós-treino, o músculo está mais sensível à ingestão de aminoácidos e podemos aproveitar esse momento. Para ampliarmos nossa discussão, vamos entender como o estímulo do exercício se relaciona com a proteína consumida no pós-treino. Nesse gráfico, temos a síntese proteica muscular em repouso, na linha preta. Você já entendeu que a ingestão de proteínas por si só em repouso aumenta a síntese proteica muscular, o que está representado pela linha pontilhada. Agora, veja como o exercício estimula a síntese proteica muscular, na linha verde. Temos um aumento da síntese proteica muscular gerado pelo exercício, que é bem expressivo nas primeiras horas e se mantém mais alto em comparação com o repouso por mais de 24 horas após o exercício. Mas o exercício também aumenta a degradação de proteínas musculares. Então, o exercício por si só gera um balanço proteico negativo. Assim, nós devemos oferecer proteínas no pós-treino em uma dose adequada, permitindo otimizar a síntese proteica muscular e manter um balanço proteico positivo. Isso é possível, pois o músculo estará mais sensível à absorção de aminoácidos após cada refeição após o exercício. Esse período de tempo em que o músculo está mais sensível a captar aminoácidos das refeições é chamado de janela anabólica e pode durar até mais de 48 horas pós-exercício, dependendo do exercício. Bem, e qual é a dose ideal pós-treino então? Bem, após o exercício, se usa a mesma recomendação anterior, onde a dose recomendada vai ser de 20 até 40 gramas de proteína com alto valor biológico, contendo 12 gramas totais de aminoácidos essenciais, sendo pelo menos 3 gramas de leucina por dose. Mas observe aqui a diferença. Em repouso, não víamos diferenças no aumento de síntese proteica muscular entre a dose de 20 e 40 gramas. Mas após o treino, temos diferenças. Veja que a dose de 20 gramas estimula um aumento de 35% na síntese proteica muscular, enquanto a dose de 40 gramas estimula um aumento de quase 50%. Então, nesse caso, nós podemos trabalhar com uma dose maior de proteína no pós-treino. Assim, podemos entender que as doses em cada refeição podem variar de acordo com o momento. Podemos usar doses mais próximas de 20 em repouso e no pós-exercício focar em doses maiores, como 40 gramas. Outro momento importante de ingestão de proteínas, onde podemos focar em dose maior, é antes de dormir, o que chamamos de dose pré-sono. No gráfico da tela, veja que cada momento que ingerimos proteínas nas refeições estão ilustrados pelo copo de leite. Após as refeições, nós temos aumento da síntese proteica muscular, representado pela montanha verde. Nos intervalos entre as refeições, no estado pós-absortivo, já temos predominância da degradação de proteínas, representado pelo vermelho. Digamos que não ocorra alta digestão de proteínas na última refeição do dia e o indivíduo vai dormir. O que teremos é a predominância da degradação de proteínas durante o sono. Assim, o sono também é uma oportunidade de gerarmos um balanço proteico positivo, com a estratégia que chamamos de proteína pré-sono. Para isso, basta oferecermos uma refeição rica em proteínas no período perto do sono, focando em proteínas de alto valor biológico, mas com absorção mais lenta.
Podemos oferecer, por exemplo, a caseína em uma dose de 0,6 grama por quilo de massa corporal, permitindo um balanço proteico positivo durante o sono, como vemos na figura. Essa estratégia otimiza a recuperação de atletas e também garante melhor adaptação ao treinamento. É recomendada a caseína, pois ela tem uma absorção mais lenta do que outras proteínas, como a proteína do soro do leite, por exemplo, o whey protein. Agora que vimos as recomendações de prescrição e os momentos específicos, vamos discutir um pouco mais o tipo e a qualidade de proteína oferecida para o atleta. A qualidade da proteína se refere à quantidade de aminoácidos essenciais e à velocidade que esses aminoácidos chegam no sangue. Todos os aminoácidos essenciais estimulam a síntese proteica muscular, com doses variando de 6 a 15 gramas. Mesmo diferentes proteínas com diferentes valores biológicos podem estimular a síntese proteica muscular. O que vai ser determinante é o valor biológico e a aminoacidonemia que essa proteína gera, ou seja, a velocidade pela qual os aminoácidos chegam no sangue. Uma comparação comum é entre o whey protein, a caseína e a soja. Essas proteínas têm uma velocidade de digestão e um conteúdo de leucina diferentes, então elas geram diferentes estímulos para a síntese proteica muscular. Sendo em ordem, o whey, que gera o maior estímulo à síntese proteica muscular, seguido da soja e da caseína. Ao ingerirmos essas proteínas, a resposta de síntese proteica muscular vai ser diferente, sendo maior no whey, como vemos ali na figura. Esse fenômeno ocorre pelo que chamamos também de gatilho de leucina, ou seja, a velocidade com a qual os aminoácidos essenciais, principalmente a leucina, chegam no músculo após a ingestão da proteína. O aumento da concentração de leucina no músculo após a injeção do whey é maior em comparação à soja e à caseína. O gatilho de leucina é maior, então, consequentemente, o estímulo para a síntese proteica muscular também é maior. Agora, mesmo com essas diferenças agudas, a maior parte dos estudos mostram que no longo prazo, essas diferenças agudas não influenciam nos resultados. Logo, podemos sim utilizar proteínas de diferentes tipos e diferentes fontes, desde que a dose diária total e a dose de fracionamento esteja adequada. O mesmo vale se compararmos proteínas vegetais com proteínas de origem animal. Embora a proteína animal geralmente ofereça maior densidade proteica, ou seja, maior quantidade de proteína por quantidade de caloria contida no alimento, nós temos proteínas vegetais com alto valor biológico e nós também podemos combinar diferentes fontes vegetais para obtermos proteínas completas com todos os aminoácidos essenciais. Logo, no longo prazo, é muito mais importante nós adequarmos a dose e o fracionamento para garantirmos as adaptações ao treinamento e o estímulo para a síntese proteica muscular. Nós não vamos ter diferenças no longo prazo entre onívoros ou vegetarianos, por exemplo, no que está relacionado com adaptações ao treinamento e na síntese proteica muscular, desde que a dose diária total e o fracionamento estejam adequados. Tranquilo, né? Bem, é sempre um quebra-cabeça prescrever a alimentação de um atleta usando alimentos. Lembre-se, nós devemos estar aptos a utilizar alimentos em relação ao suplemento, porque pó não é comida. Olhe o slide com atenção, onde temos 4 exemplos de proteínas comuns na dieta de um atleta. Note a quantidade necessária de carne, por exemplo, para obtermos a dose de proteína no pós-treino. Observe que deveríamos usar pelo menos 4 ovos, por exemplo, para atingirmos as 40 gramas para um atleta. E também poderíamos utilizar quase 300 gramas de queijo cottage para atingir a recomendação. Ou seja, nós precisamos combinar diferentes alimentos, principalmente quando falamos apenas de proteínas de origem vegetal, pois a combinação vai ser importante para diminuir a densidade calórica, mas também para garantir
o oferecimento de todos os aminoácidos essenciais, evitando assim os aminoácidos limitantes de proteínas de fonte vegetal. Bom, agora vamos discutir a coingestão com o carboidrato, visando o desempenho esportivo. A coingestão de proteínas e carboidratos pode dar suporte para a ressíntese do glicogênio e também garantir a síntese proteica muscular, mas não influenciam diretamente no desempenho. A proteína por si só não é um recurso ergogênico, ela não aumenta o desempenho do exercício. Agora, essa afirmação ela pode ser revista quando consideramos diferentes modalidades. Veja bem, os efeitos da proteína no desempenho são observados apenas em situações específicas. Um estudo clássico para essa afirmação envolveu ciclistas treinados que executavam 3 horas de exercício moderado seguidos de um exercício até fadigar com uma intensidade maior, cerca de 85% do consumo máximo de oxigênio. Durante esse estudo foram oferecidos 3 suplementos: o placebo, um suplemento com carboidrato e um suplemento com carboidrato combinados com proteína. E os atletas, ao receberem a combinação de proteína com carboidrato, tiveram um aumento do desempenho nessa sessão após as 3 horas de exercício moderado, ou seja, nessa sessão aeróbica de longa duração, mas com uma intensidade maior no final, 85% do consumo máximo de oxigênio. Nesse caso, foi gerado aumento do desempenho com a combinação de carboidrato com proteína, e esse aumento foi maior do que o carboidrato isoladamente. Agora, numa situação com a mesma suplementação, porém com um tipo de exercício diferente, avaliando apenas a potência máxima em 10 segundos, utilizando a combinação de proteína com carboidrato, comparando com o carboidrato isolado, não foram observadas diferenças no desempenho também de ciclistas treinados. Ou seja, em provas aeróbicas de longa duração, parece que a combinação de carboidrato com proteína pode ser capaz de aumentar o desempenho, enquanto em provas de potência máxima, parece que a combinação de carboidrato com proteína não melhora o desempenho de maneira específica. Isso faz com que nós possamos concluir que a ingestão de proteína associada ao carboidrato, em comparação com a ingestão de carboidrato sozinho, parece influenciar apenas o desempenho em exercício aeróbico de longa duração. Ou seja, a proteína não aumenta o desempenho, mas parece que, em situações específicas, combinar a ingestão de proteínas com carboidrato pode ser uma estratégia importante. Concluindo a nossa aula de proteínas no esporte. Nós vimos que é muito importante o fornecimento de proteínas para atletas. Nós devemos considerar o total do dia, a dose, o momento e o fracionamento, focando em proteínas de alto valor biológico. Para o total da dieta, nós temos uma recomendação que varia de 1 grama até 3 gramas por quilo de proteína por dia. Para cada refeição, nós temos recomendações que variam de 20 até 40 gramas, sendo 12 gramas específicas de aminoácidos essenciais e 3 gramas de leucina. É importante nós respeitarmos o fracionamento para máximo aproveitamento dos aminoácidos da dieta, fornecendo a proteína com intervalos que variam de 3 até 5 horas, em 4 até 5 refeições ao dia. Nós temos momentos específicos para maximizar a síntese de proteína muscular, principalmente o pós-treino e antes do sono. E nós vimos que a coingestão com carboidratos parece aumentar o desempenho apenas em situações específicas, mas é uma estratégia que pode ser implementada dependendo da periodização do nosso atleta. Fim da aula. Muito obrigado por assistir. Em caso de dúvidas, não hesite em me contatar por e-mail e me siga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima aula.